A gente chama nesse nosso curso, que é a escuta da subjetividade do paciente psiquiátrico, exercício psicanalítico, a gente tem um tema teórico e uma vez por mês a gente tem esse seminário que a gente traz alguma coisa relacionada ao tema. Esse ano a gente adotou como texto base o texto do Renato Mezan, que esteve aqui no evento de abertura, justamente sobre o que é o nosso tema, que é a história da psicanálise e psicanálise na história. Coisa assim. E hoje a gente tem um convidado, que é o Rafael, depois a Daniela vai apresentar, e a Camila, que nós achamos oportuno também, tendo em vista a data, que são 60 anos do golpe militar, que a gente teria alguma coisa para comentar, né? Assim como psicanalistas atuando aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né? O nosso curso, para quem está vindo pela primeira vez, e também para os nossos convidados, tem uma perspectiva assim de democratizar, vamos dizer, a psicanálise, né? Quer dizer, a gente tenta alcançar outros territórios, a gente está inserido num lugar que não é exatamente um território psicanalítico, é médico, psiquiátrico, mas a gente acha que a psicanálise não pode estar fora disto, né? Tem contribuições a dar, tem, às vezes, conflitos a enfrentar, né? Mas o que é mais interessante daqui é a nossa prática. Todas as pessoas que participam do curso estão envolvidas com atendimento de pacientes psiquiátricos aos quais é oferecida essa escuta psicanalítica, né? E com essa possibilidade de interagir, de refletir sobre essa interface. Acho que as questões que a gente vai discutir esse ano têm interações com outros saberes que não necessariamente a medicina e a psiquiatria, mas a história, a sociologia, a política, né? Mas isso é bem dentro desse espírito, né? De a gente achar que a psicanálise é essa ferramenta que pode ampliar horizontes e universos, né? Pessoalmente, grupalmente, socialmente. Então, é isso que eu queria dizer, só marcar que hoje é assim, a gente já abriu, né? A gente está olhando para a Fernanda, que está ajudando na programação. Todo mês a gente vai avançar num dos temas do livro do Mezan, mas sempre com convidados, com alguma coisa que possa acrescentar, né? Então, vou chamar a Dani. Oi, Gustavo. O Gustavo faz parte da nossa coordenação, foi ele que sugeriu esse tema, né, da história. É um especialista, de certa forma, né? Além de psiquiatra e psicanalista. Dani, que você vai apresentar e coordenar. Então, a Carol Lima, graduada em Psicologia pela Universidade de São Paulo, em 2008, mestre em 2012, doutor em 2021 em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, em 2012. Membro do Laboratório de Estudos em Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, Latertianos e da Rede Clínica do Laboratório Jacques Lacan e TUSP. Membro do coletivo Margens Clínicas, cofundador do Instituto de Pesquisa e Estudos em Psicanálise nos Espaços Públicos, IPEP, é um dos editores da Lacuna, uma revista de psicanálise. Seja bem-vindo. Obrigado, Daniela. Obrigado. Acho que vou sentar aqui no meio. Boa noite a todas, todos e todes. Tudo bom? Vocês me ouvem bem? Tá ótimo, Rafael. Tá. Só para me localizar aqui no tempo. Deixa eu deixar aqui. Bom, só para me localizar aqui. Estou muito feliz, estou muito honrado de poder estar aqui conversando com vocês hoje.
sobre um tema que me é muito caro, que é o tema da minha pesquisa do doutorado, que intitula um pouco esse nosso encontro aqui, que é a psicanálise na ditadura militar, entre 1964 e 1985. Né? Eu quero, antes mesmo de começar a minha fala, eu quero agradecer ao convite, enfim, Daniela, Osvaldo, enfim, todo mundo que tornou possível, né, esse encontro aqui acontecer. Estava comentando com o Osvaldo um pouco antes. A última vez que eu vim aqui, minha esposa, Carolina, ela fez a residência aqui. A última vez que eu vim nesse auditório foi na formatura dela, antes da pandemia. Então, estou muito feliz de estar nesse lugar do qual eu ouvi falar tão bem, hoje nessa condição aqui, para falar do meu trabalho. A gente vai fazer assim? Vamos. Falo, depois a gente... A Camila vem, né? Tá. O que eu gostaria de apresentar hoje, mais do que um resumo da tese, que eu acho que isso é meio impossível, as pessoas às vezes me pedem isso, né? Apresenta um resumo de uma tese que tem mais de 600 páginas, eu nunca consigo fazer, não sei porquê. Né? Como é que você resume um texto de 600 páginas? Mas o que eu queria apresentar um pouco é como eu chego na pesquisa, em primeiro lugar. Segundo, um pouco a minha trajetória nesse tema, fazendo uma pesquisa com arquivos, né, que é um terreno um tanto estranho, né, a pesquisa universitária em psicanálise, né, sendo eu mesmo um não historiador, como que eu fui me aventurar num terreno que é, enfim, por excelência, da pesquisa historiográfica. E, por fim, apresentar alguns elementos que me parecem fundamentais da gente demarcar nessa data fatídica. Né? Hoje é um momento de descomemoração, né? De 60 anos do golpe de 64. Nos últimos anos nós passamos por uma série de situações, estava conversando um pouco com a Fernanda aqui, passamos por uma série de situações que nos revelam o quão atual e o quão, digamos assim, o quão substantivos foram os perigos pelos quais nós passamos nesses últimos tempos, sobretudo pensando em janeiro do ano passado. Enfim, considero um tanto infeliz essa ideia, que inclusive aparece num discurso recente do nosso presidente, de que é preciso não remoer o passado. Eu acho remoer um verbo assim muito significativo, né? Porque relacionar-se com o passado, né? Lembrar do passado para buscar não repeti-lo, isso não tem nada a ver com remoer, né? Existe uma forma de lidar com o passado que é procurar apreender o quanto ele diz e informa sobre os nossos dramas presentes. E um pouco nesse tom, que não tem nada de remoer, que eu quero apresentar aqui a minha pesquisa para vocês hoje. Tudo bem? Eu chego nesse tema a partir de uma constatação de pesquisas outras que eu já fazia em história da psicanálise, notadamente a partir de uma tese dos anos 90, de uma historiadora da psicanálise francesa bastante conhecida, chamada Elisabeth Roudinesco. Está num livro chamado Genealogias, em que ela vai discutir as condições de implantação e estabelecimento da psicanálise ao redor do mundo. Ela determina duas formas, digamos assim, né, da psicanálise se sedimentar e se estabelecer. Uma delas, né, para que a psicanálise possa acontecer, ela depende de uma espécie de laicização da psiquiatria. Interessante a gente estar falando disso nesse espaço. Quer dizer, a psicopatologia ela precisa ser descrita e determinada por referenciais não religiosos ou não mágicos, né?
Então, enfim, a partir disso a gente consegue criar uma ambiência propriamente científica, né, para o estudo da psicopatologia, né? E um segundo, quanto a essa primeira, talvez não haja nem muita controvérsia aqui, mas quanto à segunda, que é a necessidade do Estado democrático de direito, né? A psicanálise ela só tem condições de se implantar e de sobreviver se o lugar em que ela se instala é um regime democrático. Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei com uma pulga gigantesca atrás da orelha, porque, por um lado, eu entendia que isso explicava muito bem o que acontece com a psicanálise sob o fascismo italiano, sob o nazismo no universo germânico, mas me parecia explicar muito mal, ou talvez não explicar de maneira nenhuma, o que aconteceu com a psicanálise sob as ditaduras na América Latina, né? Eu vi que o Gustavo chegou, enfim, também deve ter se havido com questões aí muito parecidas com essa tese do Gustavo, foi uma referência para a escrita da minha tese também. Afinal de contas, né, como explicar o que aconteceu com a psicanálise na ditadura brasileira, posto que aqui, ao contrário de definhar, a psicanálise, durante 21 anos de ditadura, floresceu, né, ao contrário do que se poderia esperar, segundo essa hipótese da Elizabeth Rodinesco. Floresceu em vários sentidos, inclusive uma das expressões que qualifica o estado da psicanálise durante a ditadura no Brasil é inclusive uma expressão que tem uma certa cacofonia, que é o boom da psicanálise. A psicanálise passa por uma experiência de expansão, né, do ponto de vista territorial, do ponto de vista das expressões do conhecimento, do ponto de vista das suas instituições, né, entre meados dos anos 60 e meados dos anos 80. Tudo bem? Então, ao enfrentar o touro à unha, ao olhar para esse problema e falar, bom, vai ser preciso encontrar uma outra forma de explicar, né, o florescimento, o boom da psicanálise no Brasil durante a ditadura, eu resolvo fazer algo que eu tinha já muita vontade desde a minha pesquisa do mestrado, no qual eu estudei Foucault, enfim, uma pesquisa sobre teoria da história, historiografia, uma dissertação de método, na verdade, enfim, não trabalhei com o universo de materiais que eu vinha trabalhar no doutorado. Eu queria trabalhar com arquivos, né? Não tinha a intenção de trabalhar com entrevistas, com perspectivas da história oral. A minha intenção era exatamente trabalhar com arquivos. Minhas fontes primárias seriam arquivos. Só que quais arquivos poderiam ser esses, né? Uma vez que as minhas poucas andanças pelos arquivos institucionais não tinham dado muito certo, né? Nada que fosse um desconvite imediato, né? Mas também não encontrei ambiências muito receptivas dentro de instituições no tocante ao manejo e ao acesso dos arquivos dentro das sessões de documentação, né? Então impôs-se um certo desafio que era fazer um inventário de arquivos possíveis que me permitisse escrever o doutorado, né? Eu costumo contar sempre essa história. Quando eu fui, logo no primeiro ano do doutorado, eu fui no Memorial da Resistência, para um evento que teve lá. Tive a oportunidade de conversar com uma historiadora que trabalhava lá, e eu perguntei para ela, olha, eu estou fazendo uma pesquisa sobre a história da psicanálise na ditadura, queria saber como é que são os arquivos aqui, se você tem notícias de arquivos sobre psicanalistas aqui. E aí ela me deu uma invertida. Ela falou assim, olha, quando a gente vai fazer pesquisa com arquivo, em geral, a gente primeiro conhece o arquivo e depois propõe a pesquisa. Você está chegando com a pesquisa já proposta, sem conhecer o arquivo.
isso é arriscado. Eu entendi o recado e falei, tá, acho que eu coloquei um pouco a carroça na frente dos bois, mas enfim, agora já está dada a largada, eu vou atrás de uma sede arquivística que sustente a pesquisa, afinal de contas, né? Então, eu estava entre um doutorado em 2017, quer dizer, a gente já tinha passado por uma situação política muito preocupante, né, com o que a gente pode chamar de golpe parlamentar de 2016. Era uma prévia mas assim, uma prévia ainda muito distante, né, dada a magnitude da tragédia política que veio acontecer na eleição de 2018, entrada de 2019. Mas já havia uma certa tensão política no momento em que eu ingresso no doutorado e estou tentando fazer esse compilado de arquivos para fazer a pesquisa. Nesse momento eu encontro, sobretudo, duas sedes arquivísticas que foram cruciais. Tem mais de duas, mas duas, sobretudo. Uma que eu sempre falo deles desses portais, porque eles são acessíveis, são públicos, gratuitos, qualquer pessoa pode entrar mediante um cadastro simples e fazer pesquisa com esses arquivos, né? Um deles é o chamado Portal Memórias Reveladas, sediado no Ministério da Justiça, no site do Ministério da Justiça, que, enfim, serviu de base para eu fazer a maior parte da minha pesquisa, e um outro que é o portal Hemeroteca, da Biblioteca Nacional. Enfim, são dois arquivos de natureza, de qualidade bastante distintas. O Memórias Reveladas são arquivos da ditadura, né, arquivos que não são só arquivos dos departamentos de censura, né, no campo da cultura, mas são também arquivos das produções dos serviços de inteligência, né, não só do Serviço Nacional de Inteligência, chamado SNI, né, dentro do espectro federal, mas também os serviços de inteligência de cada uma das Forças Armadas, né, do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. Foram basicamente com os arquivos do Serviço de Inteligência que eu trabalhei dentro do Memórias Reveladas. Infelizmente, não deu para trabalhar com a censura e com os arquivos da cultura. Isso faria minha tese ter 1000 páginas e talvez não tivesse nem condições de estar podendo falar nesse momento. E a Hemeroteca, que é enfim, uma sede arquivística de jornais, revistas, periódicos, assim, de décadas, mais de um século, na verdade, de documentos que estão digitalizados também. Quem quiser entrar lá e ver, sei lá, incidências do termo Freud no Correio da Manhã, no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro. Basta entrar lá, pesquisa pela palavra-chave, você encontra, né? Então vocês podem supor aí que eu trabalhei com uma quantidade de arquivos assim bastante grande, bastante extensa. Foi um grande desafio fazer uma peneira, né, desses arquivos para tentar encontrar o que seria realmente relevante, o que valeria a pena de trazer, de interpretar e de concatenar, né, na própria tessitura do texto, e o que, enfim, teria que esperar por outro momento, né? Então, por conta disso, eu me aventuro nesse universo muito distinto do qual eu me formei. Eu sou formado em psicologia, do qual eu me formei, inclusive, como pesquisador, né? Mas que foi se revelando muito interessante, muito intrigante, e um tanto surpreendente pela qualidade das descobertas que eu ia tendo ao longo do caminho, né? Acho que eu posso falar... A gente, só para me localizar aqui no tempo, quanto tempo mais ou menos a gente poderia ter? Olha, eu escrevi 600 páginas, olha, vocês têm como eu estou na mesma situação que você, eu acho que 20, 25 minutos é o suficiente para o nosso público não dormir. Por favor, né? Apesar de ser segunda-feira, se fosse sexta eu estaria muito mais... Mas vamos lá, legal, 20, 25 minutos. Bom, o texto está disponível, enfim, é uma tese muito extensa, como eu falei, não daria para resumir, mas eu acho que talvez tenha alguns elementos ali que eu fui encontrando e delineando que eu gostaria de discutir hoje
pensando que estamos aqui no 1º de abril, 60 anos após o golpe, né? Uma das descobertas que eu queria destacar foi exatamente, eu tentei trabalhar, né, com esse contraste, né, entre, ele é mais didático do que de fato visível, mas vamos recorrer a ele para explicar aqui, que é o contraste entre colaborações, conivências, talvez, e resistências, né? Procurei operar sempre nas duas dimensões, né, para não simplesmente cair em um histórico em uma historicização das colaborações, tampouco uma historicização das resistências. Me interessava fazer uma história que pudesse olhar para as contradições dos movimentos psicanalíticos no Brasil. E enquanto eu estava fazendo essa pesquisa, teve uma descoberta de não é exatamente um arquivo, mas é uma espécie de livro, que ele me pareceu assim completamente bizarro do ponto de vista do seu conteúdo, mas muito expressivo em termos da formação ideológica que os militares estavam tentando implantar aqui no Brasil, estavam tentando e implantaram de fato no Brasil. Trata-se de um livro cujo título é Psicopolítica, a Guerra Psicocerebral, que ele não é um livro assinado, tá? Mas, enfim, pela assinatura que está no prefácio, ele teria sido possivelmente escrito por um dos principais braços direitos do Stalin na Rússia, que era o Beria, né? E era um grande manual, digamos assim, de estabelecimento de critérios de lavagem cerebral por meio dos quais o comunismo seria implantado subrepticiamente, né? A ideia mais ou menos desse livro era dizer que a ameaça comunista ela era tão ardilosa, né, e ela tinha se sofisticado a tal ponto que o regime comunista ele não precisaria da tomada do poder por parte dos trabalhadores, né, para que o regime político se transformasse. Bastaria, né, que por meio dos discursos que vão acontecendo em lugares muito perigosos, como a universidade, os movimentos políticos, os movimentos estudantis, né? Todos esses discursos que vão, de alguma maneira, derrubando os pilares da família tradicional, que vão abrindo as possibilidades de experiências com drogas, com lisérgicos ou qualquer coisa que o valha. Tudo isso era uma ameaça comunista que não ousava se afirmar enquanto tal, né? O livro é um tratado de lavagem cerebral completamente descabido, coloca Freud junto com Pavlov junto com... É um negócio assim completamente assustador do ponto de vista epistemológico, mas o que mais me impressionou quando eu fui fazer as pesquisas desse texto nos arquivos que eu estudava, é que ele era não só muito influente, né, entre os militares e entre os segmentos mais conservadores, inclusive, das igrejas, enfim, segmentos conservadores e reacionários no campo da educação também, por exemplo, né? Mas ele também vai se tornar influente de alguma maneira nessa forma do combate ao comunismo que atravessou os movimentos psicanalíticos durante a ditadura. Quer dizer, havia uma espécie de recepção esquisita, né, dessa obra e de todas os seus desdobramentos, né, na ideia de que o comunismo se implanta por essas vias subreptícias dos discursos da destruição da família, etc., etc., né? Esse manual ele era divulgado e ele era enviado, né, digamos assim, pelo correio, pelo próprio Serviço Nacional de Informações, muitas vezes,
A ponto de, sei lá, eu lembro que eu comprei esse livro num sebo virtual. Ele se espalhou tanto que se você entrar no sebo virtual, você encontra para comprar um negócio desse. As pesquisas históricas se estenderam a tal ponto que descobriram que quem escreveu esse manual, na verdade, não foi o Beria, não é um manual russo de lavagem cerebral, nem nada disso, mas quem escreveu foi o pai da cientologia norte-americana. Né? É um livro desses virais, sei lá como é que eu posso chamar, que foram escritos dentro do contexto do anticomunismo da Guerra Fria norte-americana, nos anos 50, para promover o medo, né, da ameaça comunista e de tudo que pudesse parecer isso mesmo quando não era. Né? Então, formas de combate aos movimentos estudantis, sobretudo após o AI-5 em 68, tinham muito esse background. Né? Eu me lembro, por exemplo, de ter estudado um arquivo, esse foi muito impressionante, escrito pelo Zeferino Vaz, professor da Unicamp, enfim, um nome que dispensa apresentações, de combate ao trote universitário. Escreveu um texto baseado, né, nesse livro que chama Psicopolítica, discutindo como o trote universitário era uma forma dos movimentos estudantis estabelecerem hierarquias que deveriam ser obedecidas, né, e essas hierarquias iam se transformando em adesões a partidos comunistas, clandestinos, a luta armada. Então era preciso combater o trote com todas as forças, porque ele era a manifestação do comunismo na entrada do estudante na universidade. Só para vocês terem uma noção de, enfim, de como essas coisas tiveram influência. Né? Então, acho que esse é um aspecto, né, que fez com que, por exemplo, textos que eram combatidos desde a Guerra Fria, né, norte-americana, um texto que, inclusive, gosto muito, chamado Eros e Civilização, né, Marcuse dispensa apresentações, um texto que foi decisivo, inclusive, para as agendas dos movimentos de contracultura nos Estados Unidos, e depois vão ter um reflexo em 68 na França, quer dizer, um texto internacional, literalmente, né? Como o Marcuse se tornou um autor maldito, né, nos anos 50 na Guerra Fria, e, não por acaso, se torna também um autor maldito na ditadura brasileira. Né? De uma certa maneira, o estudo de uma psicanálise freudiana stricto sensu não seria alvo da perseguição dos militares, pelo menos não direto, porém, se o Freud viesse com um tom marcusiano, revolucionário, aí ele poderia ser, de fato, perseguido e diretamente aviltado. Isso do ponto de vista das ideias. Né? Chama um pouco a atenção porque muitas das expressões, para voltar aqui também um pouco para o nosso momento presente, muitas das expressões que nós vimos, né, aparecer, eu vi isso acontecendo enquanto eu estava fazendo a pesquisa, né, digamos assim, de ataque, né, às resistências políticas, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, eram expressões que vinham diretamente desse livro. Por exemplo, uma que vocês já devem, se eu falar, acho que vocês vão lembrar, que é a expressão idiotas úteis. Vocês se lembram? Repetidamente aparecia no discurso do ex-presidente para se referir ao, sei lá, movimento Ele Não, né, aos movimentos estudantis que, enfim, se contrapunham aos absurdos políticos dele. E ele falava, bom, os movimentos estudantis são idiotas úteis. Idiota útil é uma expressão que foi veiculada nesse suposto manual soviético de lavagem cerebral. Existe um segmento também, isso é importante de colocar, dentro das estratégias de defesa nacional, né, isso está um pouco organizado no discurso das Forças Armadas, que é o chamado campo psicossocial. O campo psicossocial é todo o universo de discursos e de teorias, digamos assim, que estão a serviço da manutenção da coesão populacional e tal, um pouco o discurso da defesa. Né?
E boa parte dos discursos do campo psicossocial durante a ditadura também foram informados por esse suposto manual de lavagem cerebral. Enfim, estou dizendo um pouco disso para a gente ter a condição, né, de dar um certo assento para esse espraiamento ideológico que atravessou enfim, as organizações familiares brasileiras, que atravessou a política nacional, evidentemente, os conselhos profissionais, atravessou também, não surpreendentemente, as instituições de toda a ordem, inclusive as psicanalíticas. Enfim, também pude me haver com, acho que é um arquivo que eu vou só mencionar, e com isso eu já vou me encaminhando para o final. Há outros, tá, nas 600 páginas lá da tese, mas esse me parece expressivo no tocante a esse ponto, que é uma sequência de 3 conferências que uma psicanalista paulista, mas ligada a uma sociedade carioca, Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, o nome dela é Noemi Rudolfer, foi professora da USP na área de educação, uma série de 3 conferências que ela dá na Escola Superior de Guerra do Rio de Janeiro, que é uma espécie de think tank, ou grande think tank do Ministério da Defesa, existe até hoje, as ESG e as ADESGs, né, as Associações de Diplomatas da Escola Superior de Guerra. Enfim, uma psicanalista recebida com todas as honrarias como conferencista para, enfim, a chamada inteligência militar. Né? Eu tive acesso a essas 3 conferências transcritas e datilografadas na íntegra. Né? E tem uma coisa que chama muito a atenção, que é o tema delas, tem algumas mudanças mínimas, mas o tema fundamental é o problema da adolescência. A adolescência se torna uma espécie de preocupação, né, para os militares, no sentido de que a adolescência era um pouco a antessala da rebeldia juvenil. Se a adolescência não fosse devidamente contida pela família, né, no momento em que esse jovem ingressa na universidade, começa a se alinhar ao movimento estudantil, começa a ter ideias subversivas, digamos assim, ele se torna um perigo social. Portanto, o conhecimento psicanalítico convinha, digamos assim, à ideologia militar no sentido de contenção e barragem da adolescência antes de ela se tornar uma potência subversiva nacional. Né? Porque, de um certo modo, a gente nunca conseguiu muito entender por que a brutalidade da ditadura militar contra os movimentos estudantis foi como foi. Né? Tipo, quer dizer, muitas vezes a gente recolhe isso de depoimentos das pessoas falando assim, mas a gente tinha, tudo bem, a gente lia Marx, a gente lia Marcuse, a gente tudo isso. Mas, assim, as nossas organizações não eram uma ameaça direta, a gente não tinha poder de organização a nível nacional para derrubar o regime militar. Né? Mas a repressão ao movimento estudantil foi absurda, né? Foi implacável. Então, enfim, por meio desse tipo de contingência histórica, a gente consegue explicar como, né, e com isso eu vou fechando, como um conhecimento psicanalítico que tem, enfim, uma finalidade teórica, uma finalidade técnica que seria, né, pertinente ao campo, né, de onde ela parte, a que ela pertence, né, ela pode ser não só subtraída do seu campo de origem, mas, sobretudo, deturpada para fins que não eram os seus fins imediatos. Tudo bem? É um pouco por aí que eu vou concluindo, né, na minha tese, que o que acontece com os movimentos psicanalíticos é uma espécie de curvatura heterônoma, né? Existe uma espécie de déficit de autonomia das ideias, do pensamento, de tal modo que essas ideias elas acabam ficando, por força
da própria ditadura militar, do fim do déficit democrático que se viveu naquele momento. Por força das circunstâncias, elas acabam se curvando para dizer aquilo que elas não diriam de início, né? Pegar um tema estritamente psicanalítico como a adolescência para, enfim, justificar a repressão aos movimentos estudantis é algo que não estava nos planos, digamos assim, de uma psicanálise autônoma, né? Mas é isso que a suspensão da democracia fez, né, com a psicanálise no Brasil nesse período, e como a gente pôde perceber, né, um tanto pela nossa história recente, ameaçou de fazer da nossa cara, né? Não sei o que teria, se a gente poderia estar falando sobre essas coisas com tamanha liberdade, se os destinos de 8 de janeiro do ano passado tivessem sido outros, né? Então, eu acho que isso deixa uma lição para a gente na psicanálise no Brasil, né, que não basta, digamos assim, ter o cuidado com os conceitos, imprimir coerência epistemológica, o rigor, né? Isso não garante, isso não faz da psicanálise um campo imune às intempéries, né, dos regimes não democráticos. A psicanálise ela pode se curvar em estados heterônomos como qualquer outro campo do conhecimento, diga-se de passagem, né? Por isso cabe a nós não só estar atentos à dimensão da teoria, à dimensão das práticas clínicas, mas sobretudo à dimensão da luta política, né? A história demonstra que no momento em que nós não cuidamos, né, da defesa da democracia como nós devemos cuidar, os movimentos psicanalíticos se transformaram a tal ponto de se tornarem irreconhecíveis em certos lugares, em certas situações. Para que a gente não repita isso, que a nossa defesa da psicanálise seja também uma defesa da democracia. Falei um pouquinho mais, mas é isso. Obrigado. Vocês preferem que a gente faça perguntas agora no Marcelo, depois que chama a Camila, ou a gente chama a Camila e faz perguntas depois? Eu tenho uma pergunta para fazer, mas a gente faz depois. Tá bom. Ótimo. Não, porque eu trouxe os livros. Senta aqui para ver. Se quiser tá bom. ficar aqui, Tá bom. é um prazer. Legal. Porque a minha ideia é conversar. Eu vim aqui para conversar. Eu não... Aliás, eu acho que, no fim, eu gostei, porque eu estou impedida totalmente de escrever. Eu estou com sequelas de herpes zoster, então eu não posso escrever nem um recadinho. Mas eu tive uma experiência importantíssima em relação aos 50 anos da ditadura, que foi um evento organizado no Instituto Sede Sapiência, e que se chamava Ditadura Civil e Militar no Brasil, o que a psicanálise tem a dizer. E teve nomes importantíssimos e colaborações importantes. Então, o que eu fiz? Este livro existe, né? Com o mesmo título do evento, e eu levantei alguns temas, né, de que os autores que participaram do evento e que escreveram para este livro colocaram alguns temas importantíssimos para o Brasil em que a gente continua vivendo, em que essa ditadura não acabou ainda completamente, né? E é importante chamar a atenção para o civil e militar, né? Porque houve lideranças civis totalmente dedicadas a defender a implantação da ditadura e a colaborar. Eu
eu sou protagonista da história. Eu entrei nas duas faculdades em 64, né? Na filosofia, que era na Rua Maria Antônia, e no SEDE Sapiência, que era na Marquês de Paranaguá, e o lado da clínica era na Caio Prado, né? O dia em que os milicos invadiram a filosofia na Maria Antônia, né? Eu cheguei assim, tinha 2 milicões assim na porta. Eu falei, mas moço, eu tenho aula, né? Fiz aquela cara de chapeuzinho vermelho. Não, mas não pode e tal. Eu olho em frente, né? Está dentro do carro da polícia, que não sei que nome dá, um coleguinha meu do colegial que tinha ido lá estudar grego com uma colega da filosofia, e foi uma atrocidade lá, né? E o pessoal que estava no Grêmio teve a loucura de reagir, né? E teve um colega que atingiu um milico lá com um espanador. Esse cara foi o cara que mais recebeu telefones, que eu saiba, né? Você sabe o que era telefone? Bom, o cara ficava no pau de arara, né, de cabeça para baixo, pendurado, e levando soco no ouvido. Porque o cérebro, né, a nós dentro da casca, virando para lá e para cá, né? E isso era uma das coisas mínimas que se faziam. E a gente teve, né, convidados ilustres para todo sempre, como Gilberto Dimenstein, que criou e desenvolveu o Observatório da Imprensa, e o artigo dele aqui é muito bonito, né? Está desenvolvido, acho que a gente encontra ainda esse Observatório da Imprensa na internet. Ele entrevistou um torturador chamado Cláudio Guerra, um senhorzinho, já era senhorzinho quando o Dimenstein o entrevistou, e velhinho, e no Espírito Santo. Este senhorzinho descreveu para ele, depois, em outras oportunidades, voltou a descrever muito bem o que ele tinha feito e que ele tinha tido a ideia, né, do que fazer com os corpos dos que morriam na tortura. Então, ele tinha tido a ideia de usar uma usina abandonada e tal, usar os fornos dessa usina para colocar os corpos das pessoas que tinham morrido na tortura. E ele contava isso tranquilamente, como um relatório, até meio orgulhoso, parece, né, de ter sido quem inventou esse sistema. E aí o Gilberto Dimenstein lembra a Hannah Arendt, quando ela entrevista, né, o torturador de Auschwitz, e todos esperam dela que ela vai encontrar um monstro, né, e fazer a análise desse monstro, e é um sujeito banal achando que está cumprindo o dever dele, né? Depois, por ocasião da Comissão da Verdade, o Gilberto Dimenstein voltou a entrevistar este indivíduo, né? E, bem, além de ele apontar a banalidade do mal, né, que havia entre muitos deles, ele aponta também a ligação entre o que havia entre esse sistema de tortura e ocultação de cadáveres e o que os torturadores chamavam de delinquência comum, porque havia uma proibição e muitos começavam a matar
indivíduos que não eram supostos comunistas e a ganhar dinheiro com isso. Então, esse senhorzinho ele foi preso porque ele matou um sujeito que trabalhava com ele, porque o sujeito estava ganhando dinheiro assassinando, né? E também outros foram mortos pelos próprios envolvidos no sistema quando eles se dedicavam ao crime comum. E aí esse senhorzinho ele foi preso e depois ele se tornou evangélico ou coisa que o valha, né? Então, esse é um tipo, né, de personagem que está presente, que ressuscita, né? E uma ideia importante que tem a ver com a sua pesquisa, né, que diz o Dimenstein, diz de uma maneira bem compreensível, né? Quer dizer, a história ela não é uma cápsula de acontecimento atrás da outra, né? Ela vai se fazendo, e no caso da ditadura do Brasil, aí eram 1.700 e tantos dias até o momento deste trabalho. Outro aspecto importante que foi abordado no evento, principalmente pela Maria Rita Kell, né, foi o de uma espécie de imperativo que lembra muito a crítica que o Lacan faz, brincando com Kant em relação a Sade, etc. Mas, bom, se eu posso, então eu devo fazer, né? Como se fosse um imperativo que percorria esse tipo de especialistas. Outra coisa importante é o que acontece com a população do Araguaia, que nem sabia que tinha guerrilha. Eles foram torturados de maneira absolutamente atroz e não tinham o que dizer, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. E o tema do que a psicanálise tem a dizer, como a psicanálise funciona, né? Aí a Caterina Coutai também faz uma aproximação interessante da filosofia do filósofo contemporâneo Giorgio Agamben e das teorias freudianas, que o Agamben faz isso também, né? Acontece o seguinte, nem todo mundo é psicanalista aqui, então, resumindo, né, rapidamente, o velho mito da psicanálise, que é totem e tabu, né? Então, Freud, né, baseado nas pesquisas da época e tal, ele criou uma espécie de mito antropológico. Teria havido uma época em que o pai da tribo, né, era dono de todas as mulheres, de todos os bens e de tudo, e o primeiro festim fraterno foi quando os filhos se revoltaram e mataram o pai. Bom, este pai ele representa, né, um poder mítico e simbólico, é claro. Então, muitas análises a partir do desenvolvimento da teoria psicanalítica podem ser feitas a respeito dos líderes, não é? Como é que se formam as lideranças e como é que se forma a submissão a esse tipo de liderança, né?
Freud, em psicologia de grupo e análise das massas, ele diz que tudo se passa como se ainda houvesse um pai da horda primitiva e a fraternidade ela surge, né, no Totem e Tabu, como um meio de os irmãos não se atacarem entre si, né? E haveria uma submissão ao chefe, né, da massa artificial, que, no caso, uma das massas artificiais, Freud disse, é o exército, né, e a outra é a igreja, né, a massa que ela é produzida, né, e uma das formas o modo pelo qual essa produção se dá, Freud até brinca, diz, bom, vão dizer que eu sempre falo em libido, é sim, mas é o amor, né? É o amor entre os que se julgam iguais a partir da submissão a um líder. E a gente analisando, né, todo o movimento, né, das massas artificiais e que foram treinadas em tortura, inclusive por agentes importados, né, americanos, que tinham uma história desde torturas desenvolvidas a partir da Guerra da Argélia, né? Então, eu pretendo rapidamente sugerir ou aproveitar as sugestões, né, de como a psicanálise pode ir utilizando seus conceitos para observar esses movimentos, mas não é uma pura aplicação de uma teoria psicanalítica a um movimento como a tortura no Brasil, né? Mas a teoria psicanalítica, ela se perguntando, né? Como é que se forma isso? Como é que se constitui essa submissão? Então, este evento no SEDES, né, que pegou os 50 anos, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, por ter sido convidada, por estar nesse 1º de abril, podendo lembrar que isso não acabou, né? Como diz o Dimenstein, lembrar, mas é lembrar de alguma coisa que continua, e ele se dedicou até o resto da vida, né, aos depoimentos, a fazer a auditoria da imprensa, por assim dizer. Nós começamos este evento, houve uma distância entre as partes. A primeira apresentação foi feita por uma colega, que é a Edita Bacot, que passou a infância acompanhando as vicissitudes do pai dela sem entender coisíssima alguma. E era assim, de um nível emocional tão intenso que a Eide preferiu que não houvesse perguntas, não houvesse comentários depois, que ela ia falar, que cada um elaborasse como pudesse. Bom, aqui eu revelo uma outra identidade minha, que eu sou psicodramatista também. E, como psicodramatista, tem gente que morre de medo, fala, o psicodrama, o que vai acontecer e tal. Bom, e como psicodramatista, eu tenho um grupo que se chama Vagas Estrelas, que faz teatro experimental e psicodrama, que foi um jeito que o meu grupo e eu inventamos de fazer o psicodrama
coletivo, mas em que nada se revela dos participantes, porque a gente faz um teatro e depois tem o psicodrama. Então, as pessoas podem se identificar com as personagens. Então, elas podem fazer catarse, elas podem mostrar emoção e tudo, mas sem dizer nada delas, se elas quiserem, né? E é uma coisa muito intensa. E o meu grupo e eu fizemos uma esquete pequenininha chamada Lembrar e Não Repetir, né? Usando o título da peça de teatro que foi feita pelo Isaías, agora não lembro o sobrenome, e uma outra autora, e que foi apresentado no DOPS. Eu fui a essa apresentação no DOPS, foi uma coisa terrível, de uma intensidade. Depois, eu e umas pessoas do meu grupo ficamos lá falando com os atores, porque isso cria um clima que é difícil de elaborar, etc. Então, nós, do grupo Vagas Estrelas, fizemos um trabalho depois da fala da Eide, e ela esperava que, se alguma coisa tivesse que ser desperta pela narrativa dela, que aparecesse, então, no psicodrama. E parecia mágica mesmo, né? Foi uma coisa muito intensa, pessoas que lembraram do colega que foi chutado na invasão da PUC, e houve também, na plateia, né, pessoas que saíram da plateia criando personagens, e o curioso é que surgiram várias menininhas de 9 anos que iam procurar a proteção da Madre Cristina. A nossa história, né, do psicodrama é verídica, né? Ela foi baseada em 3 episódios. É a menina que conheceu o Jorge Maltner, e ela foi convidada para uma reunião de intelectuais. E, evidentemente, é uma reunião de comunistas, né? E ela está super entusiasmada, a mãe pergunta com que roupa ela vai, etc. Outra cena em que os jovens estudantes estão assistindo ao discurso do Jango Goulart, e tem umas senhoras falando que é preciso cuidar da marcha da libertação da família, da propriedade, etc. E outra cena é do colega, isso aconteceu mesmo, né, que nós estávamos na Praça da Sé, depois da passeata da família, né, e tinha um indivíduo, assine aqui contra as reformas comunistas e anticristãs, né? E aí um jovem colega meu que tinha assistido à Marcha da Família com Deus, não sei o quê, eu sempre esqueço tudo que é a Marcha da Família contra tudo. E aí ele disse, mas eu estava aqui na marcha, e veja o que ela fez nas minhas costas. E ele levantou a camisa, isso foi de verdade, e mostrou que ele estava todo machucado, de cacetete, né? Porque ele tinha feito algum comentário desairoso em relação à Marcha da Família. Quando o jovem levantou a camisa lá no palco do SEDES, a emoção da plateia foi de uma intensidade incrível, né? Aí surgiram personagens que diziam para ele se esconder, né? Houve muita gente
assumindo, né, papéis de tios, assim, não se esconda, você tem que fugir, etc. Né? Bom, era psicodrama? Era teatro? Era. Pré-amador, como eu chamo, meu grupo é de teatro pré-amador. Né? E era psicanalítico quanto à escuta. É claro que as más línguas perguntam para mim de vez em quando se eu mando levantar do divã para dramatizar. Né? É, é, eu digo, se você for, eu peço. Mas a escuta psicanalítica do psicodrama é possível. Né? A dramatização do que é escutado, que não é. Então, aí houve, né, uma série de manifestações, etc. E aí me perguntaram, teve uma hora em que um colega do grupo de teatro e psicodrama, né, foi ficando muito grande, né, e os estudantes que enfrentavam iam se encolhendo. Né? E, bom, para mim, a escuta eu disse, bom, é que nós temos restos disso. Né? E nós topamos. Pô, gente, o que o Lula topou? O que o Lula topou? Ficar pequenininho e deixar o monstro crescer. Né? Isso está acontecendo ainda. Então, a minha conversa é para levantar esses temas. Claro que tem muito o que desenvolver, né? Mas eu espero ter dado exemplo do que a psicanálise tem a fazer com tudo isso. E nós tivemos também, no evento, uma exposição que foram cedidas cópias dos quadros do Enfio para nós. Né? Então, acho que é só para a gente passar esse dia primeiro, né? E aproveitando aí a síntese da tese do colega. E eu acho que agora nós podemos conversar com todo mundo. Né? A Camila Salles Gonçalves tem graduação, mestrado e doutorado em filosofia pela FETELEC USP, psicologia pela PUC São Paulo, psicanalista, membro do departamento de psicanálise do Instituto Sérgio Sapientia, é autora de várias publicações sobre psicanálise e filosofia. Tá? Obrigado. Então, quem quiser começar, se tiver perguntas. Eu não sei se quando eu estava passando hoje pela GS, era muito ler, mas teve alguns capítulos que me interessaram que eu li, né? E aí, quando você fala do boom da psicanálise, né, que você vê, que foi a partir de foi um jornalista, né, que deu esse título e tal. Agora eu não me lembro o nome. Foi um psicanalista, o Eduardo Mascarenhas. Mascarenhas, exatamente, que é psicanalista e escrevia no Jornal do Brasil. No Jornal do Brasil. E aí tem essa frase, né, que constrangeu ou não o regime militar, né? E aí eu fiquei pensando assim, que até tem a página aqui, na página 317, que você fala que na IPA não se discutia política, né? E a gente sabe dessa neutralidade do psicanalista e tal, né? E aí eu até transcrevi ai, fiquei nervosa. Transcrevi uma passagem que fala assim, que o analista deve se utilizar do splitting, que lhe possibilite separar da realidade social e tal. Então, tem todo esse parágrafo. E aí me chamou a atenção
esse boom da psicanálise na ditadura, né? Porque o que proliferou naquele momento só podia estar ou conivente, e você está neutro, você está conivente, de certa forma, né? Então, para mim, era no mínimo assim esquisito e algo que se proliferasse sem estar na clandestinidade, né? E que depois você, mais para frente, fala vamos dizer, que virou assim meio uma psicologia do desenvolvimento, né? Ou uma coisa causa e efeito. Ah, você tem que educar bem o seu filho para ele não ser um delinquente e tal. Que descambou para esse lado. Mas essa coisa de ser, de se separar da realidade social, né? Da qual compartilham outros papéis, não de psicanalista, e que incluem seus preconceitos, suas idiosincrasias, suas preferências, ideologias, religiões. Quer dizer, o psicanalista ali não tem nada a ver com nada que acontece do lado de fora, e isso achei assim horrível, né? Enfim. Só para dizer isso, desse boom da psicanálise, que não foi uma coisa boa. Posso só Diga. acrescentar uma coisa nisso Claro, que ela estava falando, compartilhar com vocês um depoimento pessoal? Eu tive o desprazer de, quando adolescente, ser vítima. Minha primeira experiência em análise, se a gente pode pensar nisso, foi com uma psicanalista que estava a serviço de conceitos tortos, certo? Levada por uma família que não leu o manual, mas que devia estar tomada por algo nesse sentido, que tinha que salvar um adolescente para que não virasse um universitário delinquente perigoso, né? Acho que a analista não era tão boa, nem no que ela deturpava, ainda bem. Eu me transformei numa universitária delinquente, consegui ser presa e fui militante de uma organização clandestina e aí sobrevivi, mas a minha primeira vitória foi ter sobrevivido à analista. Então, é só para dizer assim, como era uma coisa engendrada. E eu só vim a perceber que houve algo com aquela experiência de, sei lá, de terapia, muitos anos depois, quando eu, de novo, porque eu tinha horror a essa coisa, fiquei com horror, né? A terapia, não podia ouvir falar em psicólogos, psicanalistas e tal. Até porque também dentro da esquerda tinha uma concepção muito complicada, pensando do outro lado, do que era essa psicanálise que se praticava, que ela era para amordaçar os jovens e educá-los, né? Então, acho que é só para mais uma coisa de pensar assim, o que foi esse boom mesmo? E outra coisa também, assim, eu também, né, nasci em 1966, então, assim, cresci com, né, filhas de pais professores universitários, minha tia também, da ciência política, e que também foi presa e depois de uma depressão horrorosa e foi caçada pelo AI-5. Então, assim, a sombra nessa época, até 1985, muito horrível na minha família. Então, é muito difícil a gente pensar uma coisa que teve boa lá, né? E outra coisa também eu acho que não existe comparação, dizer, tá bom, a ditadura continuou, mas não é a mesma coisa, porque os sujeitos agora são outros também. Quer dizer, já se deparando com os monstros, eu digo isso porque em outras situações também de guerras, de minorias, quer dizer, como que as pessoas se posicionam também,
não tem como acontecer de novo exatamente igual, porque são outros sujeitos que estão aqui, eu acho, né? Estou acompanhando. Me permite só, então, Claro, claro. pegar esse gancho para fazer uma pergunta que se bifurca. Tem microfone? Ah, legal, obrigada. Fazer uma pergunta, então, que se bifurca. Porque, primeiro, eu entendo, né, da tua pesquisa que você focou mais na questão dos arquivos e que esses arquivos deixaram muito claro sobre como a psicanálise só floresce e permanece durante a ditadura por essa conivência. Mas eu particularmente penso a psicanálise como uma atitude, um ofício subversivo por si só. Então, se a gente puder, fazer uma separação da psicanálise conivente e da psicanálise subversiva durante o período ditatorial, queria entender até que ponto você enxerga, e talvez isso venha da história oral, não venha tanto do arquivo, o quanto os militares, o quanto a ditadura ter se apropriado da psicanálise conivente ajudou a mascarar e a permanência de uma psicanálise subversiva nas clínicas, nos consultórios, na rua e tudo mais. E pensando também o inverso disso, por isso que eu disse que bifurca. Não sou historiadora, mas o que eu sempre escuto de historiadores é que o grande problema nosso aqui é que não houve uma ruptura, nunca houve uma ruptura. O que houve foi tá bom, vamos deixando, agora vamos trocando, tá bom, vocês querem uma diretinha, vamos dar. E no fim das contas, a gente nunca rompeu efetivamente com isso, de forma que a gente enxerga os lastros até hoje, a gente enxerga as consequências até hoje, até o ano passado, até este ano. E aí, isso posto, entender também como que essa psicanálise conservadora, conivente da época ditatorial se articula com uma psicanálise conservadora que a gente encontra hoje em dia, talvez um paralelo, aí tentando entender se vocês enxergam essa conexão entre essa psicanálise conivente e essa evangélica, por exemplo, ou que tenta a todo custo fazer processos de institucionalização, não visando uma organização do ofício nem nada, mas visando, tendo agendas ocultas por trás. Então, é isso, tanto da clandestinidade nessa época, quanto do conservadorismo hoje. Pessoal, tá pedindo para cada um falar, se apresentar, né? Falar Desculpa, eu sou a Fernanda, sou aqui do grupo da escuta. Eu sou a Lívia, também sou aqui coordenadora de um grupo do núcleo. E eu sou Vera, sou participante também do grupo. Legal, legal. Puxa, obrigado. Posso falar? Você quer falar também? Né? Eu quero falar também, mas é pouco. O boom existe dos dois lados. Muitas damas da Sociedade de Psicanálise estiveram na marcha. Inclusive, uma, acho que foi presidente da Sociedade de Psicanálise. E, por outro lado, né, não é para puxar a sardinha para o SEDES representou, né, exatamente o oposto, né, em todos os sentidos, desde de ter gente envolvida com organizações de esquerda, de tomar providências, receber os argentinos, e sempre houve um pensamento cultivando uma psicanálise com uma escuta social, né? Não pondo a teoria na frente, né? E é claro que existe gente da mesma linha na Sociedade de Psicanálise, também tinha que ser bem escondidinho, né, Oswaldo? Mas os dois extremos, eu acho. Por quê? Por quê? Por quê? Por que a psicanálise? Porque o ser humano ele chega uma hora em que ele precisa se entender.
nem que seja como o Cláudio Guerra, né, o senhorzinho, né, da banalidade do mal, que ele foi lá procurar os evangélicos, foi procurar um jeito de se entender, né? Então, a psicanálise fajuta e a psicanálise, né, verídica, elas crescem necessariamente. E como as religiões também, né? Durante a invasão da França, né? Houve um cultivo do sentimento de culpa católico. Então, dizem historiadores que as igrejas nunca andaram tão cheias como durante a invasão nazista na França. Coisa, né? Diga. Não, é isso. Não, vou pegar carona nisso, Camila, porque eu acho que é uma forma um pouco da gente olhar para os paradoxos, né? Para as contradições desse mundo. Porque, por um lado, ele tem essa expansão um tanto anômala, né? Quer dizer, uma espécie de reprodução por partenogênese, né? Inclusive do ponto de vista institucional, né? Que, enfim, também faz com que a gente reconheça, por exemplo, a Fernanda falou disso, né? Psicanálise, enfim, psicanálise mais algum adjetivo, né? Vamos colocar assim, né? Muitos dessas iniciativas nascem na ditadura, né? Escola Superior de Psicanálise, enfim, tinha um grupo que depois foi se ramificando, virou, que se chama hoje de psicanálise ortodoxa. Vocês já ouviram falar desses grupos bizarros? Se for remontar a genealogia deles, está lá, 67, 68. Né? Então a gente chega nesses lugares assim. Então, esse é um lado, né, digamos assim, anômalo da expansão, né, do boom, mas por outro tem uma coisa que eu considero bastante positiva, que foi a popularidade da psicanálise fez com que ela chegasse em lugares, regiões do Brasil que ela não tinha chegado até então. Né? Sobretudo nos anos 70, enfim, com a expansão de instituições do tipo Círculo de Psicanálise, a chegada do movimento lacaniano nos anos 70 fez com que a gente tivesse, enfim, psicanálise em Recife, em Salvador, quer dizer, a gente consegue, um pouco depois, ali no início dos anos 80, no Ceará. Então a gente consegue observar a emergência de movimentos psicanalíticos com mais nitidez, né? Também em função disso do boom da psicanálise. Então eu costumo olhar para as duas coisas, assim como eu costumo, né, como trouxe a Fernanda, olhar para essas matizes aí, para esses contrastes entre as correntes subversivas, digamos assim, e as correntes conservadoras. Porque, por um lado, né, também isso apareceu aqui na conversa, que é a questão da neutralidade. Acho que isso foi um pouco a tônica de todo mundo que eu estudava, do Seu Valadares, enfim, grandes historiadoras da psicanálise no Brasil. Essa ideia de que a neutralidade ela serviu como uma espécie de pretexto técnico para uma autodemissão do campo político e tal. Mas se a gente observar, sei lá, pegar uma lente de aumento, assim, for ver o que o Hélio Pellegrino falava, que é um cara claramente dentro de uma das sociedades ipeístas do Rio de Janeiro, evidentemente de esquerda, evidentemente da ala dos subversivos, falava, não, na clínica eu defendo a neutralidade, porque as minhas inclinações políticas, elas não devem atravessar a escuta que eu faço. Quer dizer, o discurso da neutralidade ele não era, enfim, somente daqueles que vieram a aderir, digamos assim, a essa posição que a gente está chamando aqui de conivência de uma maneira mais larga. Ela também era, digamos assim, a regra técnica por excelência daqueles que estavam ligados à resistência, né, ao regime militar. Então, essas matizes são sempre bastante... tem que ir estudando um pouco no caso a caso, né? Com perdão aqui da chatice de quem trabalha com história, mas você tem que ir olhando um pouco no caso a caso. Assim. Até porque os laços de amizade, a Camila está lembrando da história do SEDES, os laços, né, as afinidades
eletivas, as afinidades intelectuais entre as pessoas, muitas vezes supera as diferenças institucionais. Tem uma história que é muito interessante, que é a relação intelectual mesmo que havia entre, por exemplo, uma figura como a Regina Schneiderman, do SEDES, e o Isaías Melson, que era um analista de data da Sociedade daqui de São Paulo, que era do Partido Comunista, depois se desfiliou às vésperas da ditadura, foi chamado para depor. Quer dizer, o Isaías Melson foi analista de muita gente, do SEDES, sem ser didata naquelas condições. Então, e é isso, eles faziam um grupo de estudo junto com a Anatol Rosenfeld, que era um grupo de intelectuais judeus de esquerda em São Paulo, nos anos 50, que estavam ali. Na clandestinidade, sim. Agora, esse boom, né, não era se referindo a esses movimentos. Isso que eu quis dizer. Acho que também, né? O sucesso do Mascarenhas, por exemplo, né? Ele, nossa, né? Virou um VIP, né? Midiático, famoso, né? E tal. E é claro que alguma coisa passava. Ninguém estava convertendo o comunismo na sessão, mas é claro que a escuta é diferente. Claro, né? Eu me lembro de quando morreu a Yara Yavelberg, e eu soube antes de sair na imprensa, né? Soube indiretamente. E eu queria falar, né? Puxa, né? Minha amiga, eu não tive condições de falar na terapia de grupo. Não tinha possibilidade. É parecida um pouco com a sua experiência, né? Não é que o terapeuta fosse contra, mas ele estava cerceado. É que daí eu penso muito sempre na diferença entre neutralidade e abstinência, né? Porque eu particularmente não vejo como um ser humano, no geral, pode ser neutro, né? Então, o analista sendo um ser humano, o que ele pode é se abster, mas o quanto essa abstinência, se a gente puder dizer que a gente está falando da mesma coisa, né? O quanto essa abstinência também não seria uma ferramenta de manutenção desse estado, só que ao mesmo tempo pensando o quanto a psicanálise não foi, não pôde florescer, não foi como é que se chama? Uma plantação que envenenaram, justamente porque havia esse lado conivente, conservador, como a gente queira chamar, mas que aí acabava permitindo que por baixo dos panos a clandestinidade existisse com essa subversão que, na minha leitura, é característica, né, do próprio campo. Tem uma pergunta aqui do Beatriz Franco. Vamos lá. Não, eu ia falar que a Bia, né, que a nossa que trabalha com a gente, ela está assistindo online, e ela queria falar para a Camila que ela gostou muito de te ouvir, Camila, e que a escuta psicanalítica do psicodrama é possível, a dramatização do que é dito é que não é. Teremos muito a conversar a partir dessa sua frase, aí não dá para conversar pelo chat, mas ela queria. E tem uma pergunta para o Rafael: quais lugares do Brasil a sua pesquisa abrangeu, especialmente quando você fala da postura das instituições psicanalíticas? Sendo bem rápido, eu cobri aquilo que os arquivos me permitiram. A minha intenção, enfim, bem pretensiosa, era cobrir o Brasil inteiro. Mas, assim, os arquivos não me permitiram estudar regiões, sobretudo, do norte e do centro-oeste, porque, enfim, eles não tornaram os movimentos psicanalíticos visíveis. É uma coisa que eu explico um pouco no capítulo de método. Mas deu para cobrir boa parte da região sul-sudeste, essa já era um pouco previsto, e uma parte substantiva dos estados do Nordeste.
causa do recorte histórico também. Acho que é eu depois. Não, ainda, desculpa insistir um pouquinho no tema do boom da psicanálise no período, mas é que isso foi o que mais me pegou também na leitura do seu trabalho, Rafael. Dessa aparente contradição com a experiência europeia, né? Aqui, a gente, no período onde falta a democracia, a psicanálise cresce. E à luz, inclusive, agora dos comentários dos colegas e das colegas, eu fico um pouco com a sensação de que a questão é um pouco meio que econômica, né? São dois ingredientes ou dois componentes que aparecem que fazem a psicanálise crescer. Isso um pouco na minha leitura disso tudo. E que o primeiro é a possibilidade de se trabalhar com psicanálise, o que não ocorre na Europa nos regimes nazifascistas, onde ela é imediatamente proibida, né? Então, aqui não é por conta dessa curvatura, dessa aparente neutralidade. E a segunda questão que, para mim, salta isso posto, né? Já que ela é permitida, o que resta é uma grande demanda por escuta. Num período em que o sofrimento, né, especialmente nas camadas esclarecidas, tanto de um lado quanto do outro, agora colocando os dois lados aí, mas num nível de esclarecimento, devia estar muito, muito grande. E aí o que acontece na clínica, para além de um posicionamento, minha impressão, é escuta. Que é a psicanálise, né? Que você vai lá, você vai escutar alguém falando das suas dores, das suas questões e tal, e aí a psicanálise não tem como se não florescer, né? Então, para mim, é um pouco isso. Me parece que é uma questão de, primeiro, dela poder existir, né? Ou seja, dela não ser proibida, e segundo, da demanda que cresce muito nessa época por conta das dores de todos, né? Então... E a dor se expressa na transferência. Exato. Então, quer dizer, o analista que está ali, ele pode se proibir de se pronunciar, né? Mas é outra escuta. Atravessa, né? A narrativa da dor, ela pode se intensificar, ela pode se prolongar. Você usou uma expressão, um termo que eu acho que é muito, muito bom para a gente localizar, que é a demanda. No final das contas, isso também é uma coisa que eu trabalho na tese, é o boom da psicanálise, e ele acontece junto com o boom das psicoterapias em geral, né? A Camila está falando do psicodrama, os relatos que eu vi, assim, por exemplo, em relação ao famoso Congresso do MASP de 1970, né? Foi uma convergência de, enfim, pessoas que eram da psicanálise, do psicodrama, da análise institucional, né? Foi um evento maior, digamos assim, que aconteceu aqui. Então, junto com as psicoterapias, os psicodramas, as psicoterapias de extração reichiana, por exemplo, a gestalt terapia, né? Havia um movimento muito grande, muito plural de psicoterapia junto com essas demandas por terapia de maneira geral, né? Psicanálise um caso específico, mas junto com outros, né? E acho que tem um ponto também que é legal de pontuar, que durante a ditadura, acho que vocês sabem disso, houve também uma expansão muito grande de universidades particulares no Brasil, né? O regime militar incentivou e ajudou muito a expansão do parque universitário pela via privada no Brasil. Então, com isso, você teve um fenômeno que era um tanto diferente dos anos anteriores, aos anos 60, que era uma formação de grupos muito grandes de psicólogos, né? Profissão regulamentada em 62 no Brasil, né?
E ao longo dos anos 60 iam se formando quadros e quadros de enfim, psicólogos que chegavam depois da graduação nas instituições falando: quero fazer uma formação em psicanálise, quero fazer enfim, me especializar em determinado ramo. Isso pressionou muito as instituições enfim, como é que a gente vai acolher toda essa demanda, né? Por formação e tal. Enfim, algo que acontece, enfim, tem seus efeitos também de alguma maneira até hoje. Primeiro porque colocou em questão um problema, digamos assim, né, que é a formação psicanalítica dos não médicos, quer dizer, como é que cada sociedade foi, de alguma maneira, resolver isso. Algumas, tipo, a sociedade gaúcha de uma maneira um pouco mais recuada em relação a essa demanda, a paulista mais aberta, interessante isso, porque tinha não médicos desde o início, né? Virginia Bicucci, socióloga, a Lígia Amaral, enfim, tinha não médicos desde o princípio. E, por outro lado, também pela chegada de instituições como o Círculo no Rio de Janeiro, o SEDES em São Paulo, também que abriam essas... A Regina Schneider não era psicóloga, veio a ser psicóloga de formação, química de início, né? Química de início. Química de início, depois ela fez psicologia. Fez psicologia. Então, tudo isso compõe esse universo de aumento da demanda. E acho que um último ponto sobre demanda, que é um pouco também com o meu trabalho na chave da transformação dos sofrimentos na ditadura, né? A gente tinha um universo de revistas, jornais, periódicos, muito populares nas classes médias, que trabalhavam com questões do tipo assim, depressão, de uma revista chamada Realidade. O nome da revista não é qualquer nome, tá, gente? Realidade, super popular, que era, sei lá, matéria de capa, depressão. Você tem, não tem? Então, e as pessoas eram convidadas a escrever, sei lá, o próprio Hélio Pellegrini escreveu, o Guy Arce escrevia nessas revistas, dizendo um pouco o que era o uso da maconha, vicia, não vicia, e aí as pessoas iam se ambientando um pouco numa nova gramática do sofrimento, numa nova nomeação daquelas experiências que eram, será que eu tenho depressão, será que é ansiedade, será que... Né? Uma popularização dessa gramática também foi muito substantiva na configuração dessa demanda por psicanálise e por psicoterapias em geral. Eu sou o Jonas. Boa noite, obrigado, Rafael, obrigado, Camila. Eu fui ouvindo, né, a sua fala, Rafael, e pensando um pouco o que vários colegas já abordaram, que era um pouco qual psicanálise, né, que floresceu, foi esse boom. E acho que você foi respondendo, né, porque na sua fala eu pensei, você falou em algum momento que era uma que era freudiana, mas não era freudo-marxista, que não era, por exemplo, Marcuse. Depois falou um pouco dessa que foi cooptada um pouco pelo regime, mas acho que isso você já abordou bastante, mas só para dialogar um pouco com a fala do colega também, com essa parte final da discussão, eu acho que, eu lembrei que há pouco tempo atrás, nesse mesmo anfiteatro, o Thales Absaber estava aqui, falando como, justamente, em momentos de autoritarismo e de experiências, né, subjetivas vinculadas à tortura e à perseguição, a psicanálise tende a justamente ter muito a dizer. Ainda que como prática ela esteja proibida em alguns contextos, mesmo no contexto europeu, né, a própria experiência do Freud no final da vida e da obra dele, a própria escola de Frankfurt, toda a construção do Adorno e do Benjamin, e no próprio contexto brasileiro, né, de quando a gente esteve aqui flertando com o fascismo, a psicanálise tupiniquim também floresceu, né, e se aproximou de discussões sobre outros espaços, né, de psicanálise em espaços públicos, né, como você pesquisa, e de questões de gênero e questões raciais. Então, eu acho que ainda que, mesmo que ela seja proibida como prática,
eu acho que é um tipo de situação social e psíquica que a psicanálise tem muito a contribuir para pensar e para se repensar e se renovar também como teoria social e da subjetividade mesmo, né? Então, enfim, só um comentário. Acho que a primeira pergunta vocês já foram respondendo, e a segunda é isso. Eu acho que nesses contextos, de fato, são contextos que são férteis para esse tipo de saber, né? E esse tipo de prática, né? Vocês estavam falando da demanda, enfim. É isso, pessoal. Obrigado. Fazer uma rodada, né? Eu sou um contemporâneo dessa época. Eu tenho 75 anos e militava em movimento estudantil e vivi essa transição de 62 para frente. Esse momento que nós estamos falando, você, a partir de 64, você não tem mais civilização brasileira e toda a produção teórica que se fazia. O teatro novo, o cinema novo, a canção, tudo isso desaparece. Nesta época eu era militante de igreja, de movimento estudantil, secundarista. Isso desapareceu, porque a Igreja Católica, de cima para baixo, fechou o que se chamava Ação Católica. Sim. E passa a florescer por iniciativa oficial a transição, o resgate da Igreja Pentecostal gradativamente por ação deliberada do sistema de informação do Brasil através do Golbery. Hoje eles são 60 milhões, porque a Igreja Católica deixou um vazio. E eu poderia dizer para vocês que se dizia na época de Dom Paulo que a Igreja Católica em São Paulo não tinha carência de padres. E quando isso tudo muda e ele morre, hoje não é bem assim. Porque você tem na direção da Igreja Católica em São Paulo uma das cabeças mais reacionárias da Igreja Católica, que foi candidato a ser Papa, promovido pelos movimentos espanhóis religiosos ortodoxos. Então, é claro que quando você não tem essa possibilidade de ter essa vida onde você transaciona todos os seus sentimentos de forma paralela e vertical, você procura alguma coisa, e aí eu penso que é esse boom. Mas esse boom parece que tem duas vertentes. Uma que é aquela que quer mudar e uma que quer adaptar. E o que eu acho que prevalece nesse período é o da adaptação do sujeito a um capitalismo que se aprofundava no país. E hoje, o grande desafio que eu penso que se tem é o seguinte: a Igreja Católica ela teve como grande defensora os jesuítas. O neoliberalismo de hoje é a Igreja Pentecostal, que não vacila em ser clara e transparente como ela faz, porque não tem forma de você assegurar a concentração da riqueza com meias palavras de poesia, só na base do que a gente vê em casa. É uma expressão objetiva do que nós estamos vivendo, e eu fico pensando que nós vivemos hoje o que eu não vivi. Eu sou de 48, mas eu penso que nós estamos vivendo hoje um ambiente que foi véspera da Segunda Guerra, onde o que predominava era realmente as posições de direita como nós vivemos hoje no mundo. Nós somos minoria, gente, nós não temos espaço para falar, e aonde nós vamos falar? Num grupo de analistas dentro do IPQ. Então, se repete uma realidade que daqui a pouco nós podemos falar de um novo boom por conta do espaço que nos é retirado. Que não é só para nós, eu penso que é para todos. Então, eu acho assim, que esse momento que nós estamos vivendo, muito semelhante àquele daqueles primeiros anos, que pode ser a razão do boom, é um momento que não se tem muito claro o que vai acontecer e por que vai acontecer. E nessa expectativa você busca a resposta. Nós não ficamos satisfeitos com as coisas como elas estão. O que está acontecendo hoje? Se você fizer eu nunca fiz isso, mas se você fizer um levantamento do que há de cursos na área psicanalítica, de cursos para estudo da teoria psicanalítica, está cheio. Quase que você não tem tempo de fazer o que está sendo proposto. Então, eu acho que é bem um sintoma do momento que nós estamos vivendo. E eu vou dizer para você, Rafael, assim, eu vou dar mais alguns detalhes sobre quem eu sou. Eu sou Alberto Henrique Becker, sou engenheiro mecânico, eu estou aqui com o Oswaldo, achando uma experiência brilhantíssima que eu não precisava esperar muito mais para ter. E eu fui preso político durante 7 anos e meio, aqui em São Paulo.
E eu queria dizer assim, que a possibilidade de uma transformação no nosso país se dá na possibilidade do que se discute aqui ser majoritário, o que não é. Esse pensamento nosso ele não é majoritário e ele não fora daqui pode ser até que seja mais confuso ainda, porque quando você vê o presidente Lula dizer que esqueçamos 64, ele está dizendo que nós não temos por que fechar o luto que nós vivemos de 64 para cá. O Karl Jasper, quando ele se refere ao que aconteceu na Alemanha, tem um momento que ele diz o seguinte: qual é o motivo da grande frustração? Nós perdemos o Reich. Qual foi o motivo da nossa grande frustração em 64? Nós perdemos a possibilidade de uma mudança. Eu ontem participei da caminhada pelo silêncio e pude dizer para alguém o seguinte: eu sou da geração que após guerra, que essas nações africanas se libertavam no mundo e vivia a esperança de Cuba. Essa esperança desapareceu. Então, a partir disso, o que nós temos pela frente é olhar Gaza e ver a destruição que se passa com Gaza. E o mundo não fez nada, gente. É um motivo para a gente experimentar uma grande tristeza e uma grande frustração. E talvez só o que Edgar Morin disse: vamos viver para testemunhar, porque é o que a gente pode fazer. Então, eu acho que quando se fala do papel da psicanálise, eu não li a sua tese, queria ter lido, mas como você fala, são 600 páginas, não dava tempo. Mas eu vou ler, prometo que eu vou ler, porque eu quero enxergar melhor o que se passa. Mas eu acho que o que se faz aqui, o que se debate aqui, eu acho que tem um papel que é inestimável, acho que para a psicanálise de São Paulo e para a psicanálise do Brasil, eu acho. Uau. Acho melhor eles responderem um pouco, né? Tem duas questões. Então, lembrando que há um grupo, né, a partir do SEDES, chamado Clínica do Testemunho. Só isso. Não, acho que tem uma... Até, enfim, difícil aí achar as palavras para comentar. Acho que uma coisa conectando um pouco, né? A força do seu depoimento com o que trouxe o Jonas. Uma das coisas que me entusiasma muito, né, que diz sobre a potência da psicanálise hoje, é justamente a experiência das clínicas públicas. Sou entusiasta a ponto de ter movido aí mundos e fundos para traduzir o livro da Danto e, enfim, conseguir construir uma espécie de lastro histórico, né, a partir do qual esses movimentos podem se reconhecer mutuamente, né? Talvez seja essa uma aposta de testemunho que o nosso tempo presente pode ofertar. Não somos majoritários, né? Mas eu lembro um pouco daquela frase do Darcy Ribeiro, né? Será que daria para estar do lado dos vencedores sendo eles quem são, sabe? Que façamos a história dos vencidos, que sejamos nós mesmos nossas próprias testemunhas, né? E te agradecer, enfim, todos esses comentários sensíveis da experiência vivida, né, da época. Acho que isso é definitivamente muito valioso. Queria dizer para a Bia que a gente pode conversar, viu? A Bia, que diz que gostaria de continuar a conversa, dizer que a gente pode continuar. Acho que comentar assim, a partir da colega Vera, que diz da violência que sofreu, sinto muito, Vera, de ter. Acho que não há maior violência a reiteração dentro de um setting que deveria ser de cuidado, né? E isso a gente escuta muito. Então, na minha visão, acho que a gente tem que pensar que escuta é essa, né? E que território fértil é esse de crescimento. Porque se a gente não levar a sério a narração da nossa colega, qual que é o lastro, né, da clínica que a gente faz dia a dia, que a gente dá, né? Então a gente vê, por exemplo, como que uma sociedade, né, uma comunidade psicanalítica complacente com
um regime totalitário, uma ditadura, pode escutar dentro da sua clínica, né? Bom, muito complicado, né? Essa distinção, né, neutra, enfim, como se isso poderia acontecer, né? Então, acho que a gente, talvez, pegando esse laço do que a nossa colega compartilhou, talvez seja um caminho, né, que é talvez as clínicas públicas, que são clínicas políticas, comprometidas com uma ética política, podem produzir nas suas escutas, né, muito diferente de lugares realmente estéreis, né, sem política, sem debate ético, sem compromisso com uma agenda social, uma comunidade, né, como se a gente aqui não estivesse construindo nada, né? Agora, eu queria lembrar, né, que tem uma dialética aí. Por exemplo, na sociedade de psicanálise, né, hoje em dia, apesar de eu não fazer parte, eu tenho muitos amigos e tal, dá para saber quais são os grupos de direita e quais são os grupos de uma psicanálise realmente aberta para o social e para as transformações, dentro de uma mesma instituição, porque essas instituições são grandes também, né? Então, dentro dentro dos SEDES, não é todo mundo fervorosamente pelo social. Pode ter uma aparência, mas é claro que também tem uma defesa dos próprios interesses, né? Para lembrar a charge de hoje da Folha, né? De hoje ou de ontem, agora eu não sei mais, que chegou o Coelhinho da Páscoa com um baita ovo, né? Falei, errei de endereço, né? Tem os neguinhos lá. Também tem isso, né? Também tem gente no endereço errado. Por isso que eu tentei falar também um pouco sobre olhar no caso a caso, né? As instituições são muito grandes. As pessoas também vão mudando de posição, às vezes, né, ao longo de uma trajetória. Mas acho que é por isso que defender um pouco o estudo da história da psicanálise. Quanto mais você vai mexendo, mais vai aparecendo, mais complexo fica. E acho que mais justo com o que é próprio da nossa experiência, né? E a sua francesa queria invadir o Brasil, viu? Fez toda uma campanha lá, fizeram Estados Gerais da Psicanálise. Agora entendi a referência. No fundo, o que ela e o Michel Plon queriam fazer era invadir o Brasil e queriam recolonizar a gente, né? Estavam preparando tudo direitinho. Falei, peraí, gente, o que é isso? Dei um escândalo na Sorbonne. Que história é essa? Eu sou brasileira, não fui consultada. O que vocês já estão planejando aí que o próximo encontro vai ser no Brasil e tal? Que história é essa? Né? Que história é essa? Eu acho que esse é um ponto muito importante, né, Camila? Que é como a gente queria uma psicanálise tupiniquim. Queria eu que a psicanálise fosse tupiniquim e não ainda essa psicanálise que não fala rudinesco, fala rudinesco, né? E sai corrigindo aí os colegas que falam rudinesco. Então, assim, é isso, como a gente transforma esse material criado, né, por esses europeus como nosso, né? E isso, como a gente transfere isso dentro do nosso território, né? Porque da mesma forma que você não quis ser colonizada, acho que outros territórios aqui dentro do Brasil também não querem ser colonizados por nós, pela nossa escuta, pelo nosso iluminismo teórico, né? Enfim, acho que isso que você acabou de falar, acho que é um exercício político que a gente precisa fazer.
Obrigada a vocês. Não posso bater pau.